Ok. Vou ler o capítulo 8. Quando 8 ou ele 9? desceu. 8. Capítulo 8 ou 9? Eu vou ler o 8. Sim. Oi? Você vai ler o 9, Dilson, não é isso? É 8, Edna? É o 9 você, Dilza. É o Primeiro ela vai 9? ler o 8 e aí depois, Nidilza, você lê o 9, tá bom? Pode ser? Ah, ok. É isso mesmo. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o e de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado da região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, mande-nos entrar naquela manada de porcos.
Eles lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Vamos comentar o 8 primeiro, e depois a gente lê o 9 e comenta o 9, tá bom? Uhum. Bom, é claro que esse texto aqui a gente poderia gastar um tempo enorme com ele. Todos são milagres conhecidos que a gente já viu em algum outro evangelho, em algum momento, né? Mas o que eu queria refletir com vocês, quando eu pensei em juntar esses dois textos, é curas e milagres. Como é que a gente encara essas questões, o que aconteceu aqui? Olha, vamos lá, um leproso que é curado, um centurião romano que recebe a graça do pedido do Senhor, né? Recebe pela graça de Deus o atendimento ao pedido dele de curar um servo. Depois ele cura muitas pessoas, a sogra de Pedro e mais os enfermos, os endemoniados, né? Que tipo de ministério é esse de Jesus? O que vocês encaram nesse ministério cheio de coisas sobrenaturais, né? Como é que a gente, como cristão, encara isso? Olha, lendo assim dessa vez e nessa contínua, me chama a atenção o seguinte, que o mesmo Jesus que era, ele é, e que ele faz de formas diferentes. Então, o leproso, ele tocou. A sogra de Pedro, ele pôs a mão nela e ela, então, fala desse toque. No caso do centurião, foi a distância. Então, Jesus não tem um padrão de sempre fazer um milagre, de sempre tocar, ou de nunca tocar, ou de. Ele não tem um padrão, ele não tem. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O que eu vejo que ele tem em comum em todos, inclusive hoje em dia, é de ter essa compaixão que mexe nas entranhas dele e ele faz alguma coisa por causa desse amor que continua sendo o mesmo e sempre vai ser. E esse mover em direção da pessoa continua sendo hoje em dia assim, multiforme, em cada situação ele age de uma forma, não tem como colocar numa caixinha e dizer não, sempre o Senhor age dessa forma. E então o que me fala a respeito de milagre, em um fala assim, eu quero te seguir por onde o senhor for, ele fala, não, eu não tenho onde encostar a cabeça, o outro fala, eu vou te seguir para sempre, ele fala, não, o outro fala que, não, deixa eu falar de novo, um fala assim, eu vou te seguir, e ele fala, não, eu não tenho onde encostar a cabeça, e o outro fala, eu vou enterrar os meus mortos. Ele fala, não, me segue. Então, o que me mostra nisso tudo é que ele não tem como a gente falar, não, essas frases feitas que a gente tem, o Senhor faz assim, o Senhor faz assado. Ele não tem como a gente definir. O que a gente pode dizer com certeza é que ele tem esse amor e ele vem em direção das pessoas e que esses milagres aconteciam e acontecem até hoje. Quando eu li, foi mais ou menos essa mensagem a respeito de milagres que me chamou a atenção. Não sei se eu estou errado. Não, muito, muito boa a sua reflexão, Lu, muito boa. Então, se não tem um padrão de Jesus,
O que determina a ação dele? Por que que ele faz de jeito diferente? O que vocês acham aí? Dá para você repetir a pergunta? Muito claro. Se Jesus não tem um padrão, conforme a Elô falou, e eu concordo com ela, vocês concordam? Com cada Concordamos. um ele vai, né? Então, o que determina Sim. como vai ser a ação de Jesus? Por que que ele escolhe fazer de um jeito ou de outro? Bom, eu vou falar sem pensar muito hoje, tá? Ai, Sem que pensar bom. muito. Tá vendo? Quando você pensa, parece que não é muito bom. Vou falar sem pensar muito hoje. Primeiro, eu penso que Jesus, em todos os milagres dele e em todos os encontros de Jesus na Bíblia, todos, ele, de verdade, ele era mestre em fazer isso. Ele era mestre. Ao oposto da gente. A gente sempre acha que a gente consegue ver as situações e a gente tenta agir de acordo com aquela situação que os nossos olhos contemplam. Mas, no meu ponto de vista, Jesus ele enxerga muito além do que a gente pensa. Então, quando se trata do milagre, eu acho que o desejo importante de Jesus, o mais importante de Jesus, não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade dele. E às vezes, porque ele é bom nesses encontros, a vontade dele coincide com as nossas. E os milagres de Jesus, uma vez você falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Você disse assim, quando aconteceu tudo aquilo com o Alexandre, você disse assim, olha, eu aprendi uma coisa, que milagre ele é para a eternidade. E eu nunca mais esqueci disso. Toda vez que o assunto é milagre para mim, eu fico pensando nessa perspectiva de Jesus. Quando ele olha para nós e ele pensa em algum milagre, e a nossa vida é um milagre todo dia, a perspectiva de Jesus é a eternidade. E não esse momento que nós estamos vivendo agora, só para que a nossa boa vontade, o nosso ego, o nosso desejo seja realizado. Por isso, eu penso que Jesus ele é assim. Não existe o padrão. Perfeito, não existe o padrão. Por que ele pergunta, quer ser curado? Porque ele só quer que a nossa vontade seja alinhada à vontade dele e a gente entenda que isso não é só para um momento, é para a eternidade. Porque se fosse só para um momento, gente, aquele povo de Israel lá estava, ó, top. Eles não entenderam que aquilo tinha um propósito muito além de que a fome fosse matada e que a sede fosse deixada de existir e que existisse um lugar para eles morar. A vontade do Senhor ela é sempre muito mais além do que a gente pensa. E aí, às vezes, a gente questiona: por que os milagres não acontecem hoje? Como acontecia, não acontecia? É a pergunta de todo crente, né? Por que antigamente a gente via os paralíticos andando, hoje a gente não vê mais? Porque muitas vezes o nosso propósito não está alinhado com o propósito do alto. A gente não tem aprendido que a nossa visão tem que estar acima, não tem que estar acima do sol. Como é o milagre acima do sol? A gente já parou para perguntar como é o milagre acima do sol? Como que acontece o milagre acima do sol? Aqui abaixo do sol a gente já sabe. A gente quer ser curado da doença, a gente quer que o dinheiro não falte, a gente quer que Jesus liberte os filhos, a gente quer que Jesus traga os filhos de volta para a igreja, a gente quer que Jesus abra a porta do emprego, a gente quer que Jesus tire a nossa tristeza, a gente quer que Jesus tire a nossa ansiedade. Os nossos milagres. Os nossos milagres, gente, não muda muito, não. Você já percebeu que o nosso milagre não muda? A gente que sempre quer os mesmos milagres, a gente fica naquela. E Jesus fala: meu milagre é para a eternidade, a minha visão é outra. Quando ele diz: não precisa me seguir, não,
Fica quietinho aí. Gente, qual era o interesse de Jesus? Porque com os nossos olhos deixa contar, deixa falar, deixa andar para tudo quanto é canto para falar, porque ele merece toda a honra e toda a glória. A glória de Jesus não está nos milagres que ele faz, a glória de Jesus está em nós. Então, é que você pegou a gente meio de supetão com essa pergunta aí, então não dá para a gente elaborar bonito, né? A gente com o tempo pensa melhor, mas eu penso nisso. Eu vou dar uma dica, então. Pode? Pode. O rapaz, o primeiro lá, falou assim: se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Ele responde: eu quero. O centurião falou: eu estou com um rapaz lá doente, meu servo em casa. Ele fala: o que você quer que eu faça? Eu vou lá, então. Não, não, não precisa nem ir, é só o senhor mandar. E ele fala: então tá bom, então eu mando. Né? Se a gente observar a sogra de Pedro não falou nada. Ela só estava Não. lá doente, eles estavam precisando comer. Ele chegou lá e falou: bora, bora fazer a Trabalhar. comida aí para nós. Vai trabalhar. Né? Importante, isso que a Cícera falou, é bem, bem interessante. A glória de Jesus não está vinculada ao milagre, né? Mas o que Jesus quer é tocar o coração da pessoa para que isso produza um fruto para a eternidade. Ele poderia dizer para aquele leproso, na frente de todo mundo, que é o que o pessoal da igreja hoje quer: por que Jesus não faz milagre como fazia no passado? Jesus continua fazendo os mesmos milagres que ele fazia no passado. Só que com a mesma descrição que ele fazia no passado. Porque não é para trazer glória e honra para temporal aqui. Né? Isso aí é jogo de poder, isso aí é o negócio do nosso inimigo que a gente viu lá em Apocalipse. Né? O milagre, ele tem uma função na nossa vida que é edificação da nossa fé, para nós crermos ou para que nós continuamos firmes crendo. Né? Então, quando o cara fala para ele, o leproso fala para ele: se o senhor quiser, olha que frase mais gentil desse leproso. Ele não reivindica, igual muito crente faz: eu sou filho do Deus Altíssimo, então Deus tem que me abençoar. Eu entrego meu dízimo todo mês. Não, ele olha, não é a necessidade que toca o coração desse leproso. É a necessidade, obviamente, de precisar ser curado. Mas é o desejo de estar perto, se o Senhor quiser. Porque Jesus poderia virar para ele e falar assim: querido, eu não quero. Não quero. Né? Mas o que toca o coração de Jesus é isso: se o Senhor quiser. Né? Então, o que eu vejo em comum, embora sejam milagres muito diferentes, é que o Senhor atende a nossa necessidade onde nós estamos, na maneira como nós estamos e conforme o nosso coração. Né? A necessidade, querida, como a Cícera disse muito bem, todas nós temos muitas necessidades, sempre as mesmas, como ela disse. As nossas orações são até repetitivas, né, Cí? Preciso disso, preciso do meu filho, eu quero fulano, eu quero, né? Mas o milagre, ele vem para trazer alguma coisa sólida no reino de Deus, né? Esse centurião que leva para Roma, isso é uma coisa interessante. Ele fala, inclusive, aí que muitos sentarão, muitos de longe, nós sentarão junto com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos que estavam lá, que faziam parte do reino, não vão sentar, né? Esse coração de quem pede e essa compaixão de fazer da forma com que quem pede entende. Vocês já viram aquela pessoa que fala assim: gente, o meu caso foi um milagre. E o outro fala: não, foi a medicina.
O outro fala, não, foi uma coincidência. Mas o que pede, ele recebe de Jesus de uma maneira que ele entende que foi um milagre, né? O leproso entendeu que foi um milagre quando Jesus disse, eu quero. E Jesus não falou, vai aí, ó, faz propaganda de mim. Jesus falou, vai lá e paga para o sacerdote lá, como Moisés pedia. Olha para vocês verem como é diferente dessa lógica do milagre que a gente vê as pessoas querendo divulgar, né? Fala, Edna. Não, não. Eu só estava pensando aqui, pensando alto, eu levantei a mão sem querer. Ah, Posso pensar alto sem levantar a mão? Eu estava pensando, estava falando, eu estava pensando aqui, por isso que. pode falar. Corroborando com isso aí que você disse, de tipo, no milagre do centurião, isso está mais escancarado ainda, que eu estou lendo aqui na NAA, quando o centurião ouviu falar de Jesus, ele mandou os anciãos lá, dos judeus, pedindo para vir curar o servo. Daí a fala dos anciãos, ele merece a sua ajuda a respeito do centurião. Olha como a gente vê, né? Assim, não, olha, ele merece a sua ajuda. Mas Deus, né, que é Deus, e Jesus que chega lá pertinho do centurião, e ele fala, o centurião, não se incomode porque eu não sou digno, nem de receber você na minha casa, mas se você falar uma única palavra, ele será salvo. Então, assim, a fé, o coração de um que foi mandado para pedir, o coração do que estava pedindo. E a resposta de Jesus, quando isso me faz lembrar, a um coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Né? Os corações quebrantados também, reconhecendo o poder, a autoridade, a soberania de Deus, não sou eu que dou ordem, é Deus é que dá. E se ele disser uma palavra, ou se ele não disser, como ele fez no caso, né, da foi a sogra, que ele não falou Sogra. nada? Uhum. Isso. Foi. Se ele disser ou se ele não disser, ele é Deus. E é para a glória dele, e quietinho mesmo, vai lá, paga seu tributo. Porque não é para tocar as trombetas e venham ver que nessa igreja, aqui nesse local, tem fazemos milagres, né? Porque daí é para a minha glória, né? É para a glória de quem orou, por quem, através de quem, né? A oração foi ouvida. Então, isso fica muito escancarado nesse diálogo as atitudes, né, dos anciãos, a atitude do centurião e a resposta de Jesus. É isso. Mas quando você estava falando, eu pensei numa coisa também. A fé é a forma pela qual a gente lê e enxerga o mundo, né? Se você olhar, vamos supor, o caso do Alexandre mesmo, que a Cícera citou, a gente poderia olhar ceticamente, dizendo, puxa, foi uma sorte o Águia ter estado tão prontamente para resgatá-lo. Foi uma sorte ele ter caído na equipe do doutor Almir, que estava treinando para esse tipo de ferimento. Puxa, a cirurgia dele acabou desenvolvendo uma perícia, não sei o quê, não sei o quê. E eu posso ler a mesma situação assim, né? Agora, se eu olho com os olhos da fé, e o Senhor me dá sempre essa oportunidade. Por isso que eu digo que o milagre naquele dia não foi o Alexandre ter sido curado, porque o Alexandre continua sendo mortal. O milagre daquele leproso não foi ele ter sido curado, porque o leproso morreu, ele não está vivo até hoje. Pelo menos não que a gente saiba. O milagre da febre da sogra de Pedro, ela também morreu. Então, a nossa perspectiva do que é o milagre é isso que é importante nesse texto, né? O milagre não é o resultado, o milagre é como eu olho, é a fé, o meu olho da fé. É eu crer no poder de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus por mim, né? E ouvir a voz de Deus e seguir essa voz, né?
E não seguir, aí entrando nessa segunda parte, e não seguir porque eu vi o milagre. Eu não sigo a Jesus porque eu vejo o milagre. O milagre, ele é só um despertamento da minha fé, né? Então, quando aquele outro diz, eu vou te seguir aonde o Senhor quiser, provavelmente ele disse, as raposas têm covis e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo assim, se você quiser vir atrás de mim de poder, cai fora. Não vem, não. Porque não é essa a lógica. Se vocês aqui hoje estiverem atrás de Jesus, por aquilo que Jesus pode fazer na sua vida imediata, cai fora, porque não é isso. Não é para isso o reino de Deus. O reino de É, Deus é para a eternidade. Pode falar, Angélica. não, Então, o interessante é que temos todas essas, mas o 16 e o 17, ele expulsou demônios, ele curou pessoas que não falaram nada Não, e que não perguntaram nada. Então, foi o próprio caso do Alexandre. Naquela hora que caiu o helicóptero, que ele foi, você não tá, você intercede por ele de uma forma geral, mas você eu não ia estava dormindo imaginar na hora. você naquela situação, com a neném, com tudo. Você não estava lá naquela hora intercedendo. A Não. sua intercessão também é para a eternidade. A Uhum. sua intercessão também está lá nos odres do Senhor, guardadinha. Ele sabe. Então, ele aqui curou pessoas que vai saber se alguém estava lá, né? Então, hoje, a gente intercede por pessoas que Deus vai agir em momentos que eu não estou falando naquela hora, que eu não estou pedindo naquela hora. Aí é a soberania do Pai. Aí é a soberania de Jesus. Aí é o amor, recede, o amor sobrenatural, o amor que é sacrificial, é aquele amor que se dá, que a gente vê muito lá no livro de Ruth, né? E que Deus entra com a providência na hora que eu não estou nem esperando, não estou nem sabendo. Então, eu acho isso aqui incrível, né? Porque tanto ele atende os corações que falam, mas ele também atende os corações que ele quer por compaixão, né? É. Que ele estava passando, imagina os endemoniados, os enfermos, mas também fala que tinha uma multidão e com certeza ele não curou toda a multidão, né? Então, é a soberania do Pai. É. Tem uma coisa interessante também que você falando me veio à mente, foi essa fala de Isaías, né? O milagre, essa mudança de destino, ela que produz fruto para a eternidade, ela leva sobre Jesus as nossas dores e enfermidades. Sim, A gente olha às vezes e acha que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades somente na cruz por conta dos pecados, mas toda a ação de Jesus, né? É que lá na cruz foi a redenção de todas as coisas, né? Mas toda a ação de Jesus, ele traz sobre ele, né? A dor. Então, por isso que é difícil, às vezes a gente está orando, pedindo por um milagre, um sobrenatural venha, que o sobrenatural venha, isso está dentro das entranhas de Jesus, né? Quando dói no uhum, nosso coração, essa madrugada uma amiga nossa pediu, intercedendo por uma outra colega dela, e a maneira como ela falou no texto que ela pedia a oração, tocou o meu coração, acho que tocou o coração das outras irmãs que estão no grupo também, e a gente orou, é, movida pela compaixão, a gente nem conhece a pessoa, né? A uhum. gente orou movida pela compaixão, e isso não é natural do ser humano, isso é o dom de Deus que habita, do Espírito Santo que move o coração. E se isso faz isso conosco, imagina com Jesus, né? Com Ele que está, as nossas dores, os nossos sofrimentos, isso move o coração de Jesus, né? Isso, só que tem essa perspectiva da eternidade, não é para o nosso deleite, como diz o apóstolo Tiago, né? A gente ora, pede mal, porque pede para o nosso próprio deleite, né? Uhum. Bom, vamos para o texto 9, porque senão a gente não vai conseguir. Autoridade sobre o demônio, essa daí é interessante, né? Não chegou, o próprio demônio declara, não chegou a nossa hora ainda. Mas eles sabem que tem a hora deles, né? Mas, Edith,
É um outro caso. Oi. Posso só falar uma coisinha? Mas muita. Rapidinho, rapidinho. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos? Jesus, ele não responde perguntas, ele responde respostas. As nossas respostas diante daquilo que nós estamos vivendo é muito mais importante para Jesus do que as nossas perguntas. Então, é uma coisa que sempre quando chega para mim alguma situação complicada, difícil, que tem direto, eu falo para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor está esperando a minha resposta e não as minhas perguntas. Então, eu vou tentar responder de uma maneira que agrade o seu coração. Então, que a gente fique atento a isso. Às vezes a gente fica pedindo para o Senhor: por quê? Para quê? Porque eu preciso. E Jesus falou: não, não, eu só estou esperando as suas respostas. Não, eu respondo as suas respostas, Cíceras, não as suas perguntas. Boa essa, hein? Quando vem o problema, como eu respondo ao problema, é a maneira que o Senhor me responde também, né? É muito interessante isso aí. Se eu me desespero, se eu me descabelo, ou se eu confio, né? Se a minha resposta é uma resposta de fé, né? Muito bom. Vamos lá, Dilsa, vamos ler o 9. Pode ler o 9. Vamos lá, eu vou ler na versão NVI, capítulo 9, de Mateus. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Saindo, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem o convidado do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada.
Voltando-se Jesus, a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo de Jesus dali, dois cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. 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 Bom, no mesmo sentido, esse capítulo 9 tem esses milagres, mas esse capítulo 9 tem uma questão nova aí. São as discussões, vamos chamar aqui de discussões teológicas, pode ser, né? Então, vamos primeiro falar um pouco desses milagres. Nós temos um paralítico que recebe o perdão dos pecados. Que discussão teológica tem nisso aí? Eu Tem estava eu estava lendo aqui e nesse capítulo que eu achei interessante, que aqui Jesus se coloca como Deus. E isso, diante dos fariseus, era algo inadmissível. Como nesse momento ele se colocava como Deus. Quem ele pensava que era para se colocar como Deus nessa situação? É isso aí, é isso aí. Essa discussão é o centro. Essa discussão tem hoje. A gente, hoje a gente já sabe que Jesus é Deus e está tudo bem e todo mundo concorda. Aqui eu sei que Não, todo mundo concorda, mas não, eu digo É, no mundo, né? mas hoje em dia não. Tem muitos grupos que não concordam que Jesus seja filho de Deus, né? Por exemplo, os muçulmanos, ele é um profeta igual Maomé, né? Para os testemunhos de Jeová, né? Ele não é Deus, né? Então, tem muitos grupos que ainda não o aceitam como Deus, E dentre os nossos pastores aí, né? muitos é batista. Será que Jesus, essa divindade de Jesus está bem marcada? A gente tem ouvido alguns ataques sorrateiros sobre essa divindade de Jesus? Quando eles querem atualizar a Bíblia, eu penso, essa questão de muitos grupos quererem atualizar a Bíblia, porque a palavra de Deus ela precisa estar de acordo com o que acontece no mundo atual, e eles não veem Jesus Cristo atuando em todos os tempos da mesma forma, sem precisar dessa atualização. Eu acho que esse grupo eles desacreditam a divindade de Jesus.
essa semana eu vi um comentário desse centurião aí romano que fala que na verdade esse jovem era um caso do centurião romano, era como é que fala lá? Era um amante, sei lá, se eu uso a palavra essa, do centurião romano, e que ele vai interceder por conta disso, e Jesus atende, porque Jesus não olha quem, olha, né? Quando a gente começa a ver a palavra de Deus sendo mudada para atender a minha necessidade de justificação, que não é a cruz, eu tiro a divindade de Jesus, né? É o que o fariseu faz, né? Como é que ele tem poder para perdoar pecado? Talvez hoje em dia fosse, como é que Jesus tem poder para perdoar pecado se nada mais é pecado? Ah, nós vimos um outro caso também, que eu acho que a minha irmã contou para gente, para mim, para a Esther, no nosso PG, o PG com a Claudinha também, falando que o milagre da multiplicação dos pães não foi Jesus ter transformado 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Foi as pessoas dividirem o pão. A pessoa que tinha lá os 5 pães e os 2 peixinhos teve um coração imbuído em doar. E que nós deveríamos, então, ver esse milagre na igreja, a pessoa doando, cada um de nós doando, e esse é o milagre, né? Nós estamos enfrentando esses mesmos empecilhos. Jesus tem poder de perdoar pecado. Quando eu digo também que um pecado não tem solução e que a pessoa vai para o inferno e não tem solução, eu também estou dizendo, estou invalidando, né? Quando eu falo, mas ele fez isso na última hora, acreditou na última hora, então não vai para o céu, não. Eu também estou invalidando. Eu estou falando de mérito, né? Então, invalidar a divindade de Jesus. Basta eu tirar dele o poder que é dele, a honra que é dele, a glória que é dele, né? Então, nós vivemos os mesmos ataques, talvez até muito mais fortes, né? A nossa fé, né? Gente, isso me faz lembrar também que quando Jesus diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu te digo, levanta e anda. Já que vocês não estão entendendo, então uma coisa aí, ó, paralítico, levanta e anda para esses caras saberem que eu tenho poder para perdoar pecados. E a gente começa a amar mais o milagre do que o perdão dos pecados, né? É, é incrível como Deus faz tudo para a gente enxergá-lo como ele é, né? E a gente faz questão de ver o que a gente quer ver, aquilo que agrada o nosso coração, que satisfaz a nossa vontade. Então, aí me faz lembrar aí do que a Cícera acabou de falar, né? É por isso que Deus ama responder as respostas, Cícera. Porque enquanto o nosso coração está no lugar errado, as nossas perguntas são erradas, É. né? Assim, eu fico escandalizada porque Deus perdoa o pecado, eu quero acomodar o pecado para Jesus não ter que perdoar, né? Porque isso aí já é demais, né? Então, toma aí, ó. Levanta, toma sua cama e vai. É Nossa, como isso que você a falou, fala noite. de novo, gostei. Eu tenho que diminuir o pecado para Jesus não precisar perdoar, né? Exata, parece que a gente está querendo achar, dar aquela mãozinha para Jesus, né? Mas assim, você não vai conseguir perdoar isso aí, ou não há perdão para isso aí, ou nem você, vai, sei lá o que que passa, mas a gente quer acomodar o pecado para caber debaixo da sua interpretação, né? Do poder de Deus e de quem Deus é para você. Isso tudo está relacionado com o quem Deus é para mim. É. E essa questão teológica aí de perdão de pecado é tão interessante porque o fariseu, ele não se via pecador. Esse é o detalhe, sabe? Aquele que confronta Jesus, ele não se vê pecador. Ele finge às vezes que se vê pecador,
para amenizar um pouco o lado dele. Mas a condição, nós estamos até estudando isso no discipulado, isso, bem interessante. A condição do discípulo de Jesus é ele enxergar a condição dele, a condição de pecador, de miserável, de não merecedor, né? O pecado, ele trouxe para o mundo uma destruição natural para o mundo. Ele trouxe a morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele trouxe a morte dos seres, ele trouxe sobre a natureza, a degradação, e principalmente sobre o humano. E a morte do humano é essa, desconectar com Deus. E quando Jesus fala para vocês, fariseus, verem que eu tenho poder de perdoar pecado, isso não tem a ver com, então nós vamos riscar uma faca aqui, vamos ver quem é mais poderoso. Isso tem a ver com uma regeneração do humano enquanto ele estava na Terra. Né? É isso aqui que eu vou fazer com a humanidade. Levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem levantou, tomou a cama dele e andou porque os pecados dele foram perdoados. É essa condição aqui, né? Porque se aquele homem não tivesse os pecados perdoados, de que valeria ele tomar a cama dele e andar? Se você não tivesse os seus pecados perdoados, de que valeria tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e proveu, e todos os dias que você está vivo aqui? Essa é a teologia básica de Jesus, né? Bom, E hoje nós Mas não continuamos fazendo a mesma coisa, né? Porque os fariseus seguiam as leis e eles achavam que os pecados tinham sido perdoados, porque seguiam a lei. Hoje nós agimos de uma forma diferente. Mas nós vamos à igreja, mas nós damos ofertas, mas nós ajudamos o que está necessitado, nós fazemos visita, então nós não temos mais pecados, né? Jesus não precisa mais, nós não precisamos de Jesus perdoar os pecados, porque nós já fazemos tudo aquilo que já está na palavra e esquecemos que é Ele que perdoa os nossos pecados, não são nossas ações colocadas no altar que vai fazer com que nossos pecados sejam libertos. não é o pãozinho que eu entrego para Jesus que fez o milagre, né? É. Fala, Disa. Eu estou aqui lembrando até da oração da Elô, né, que no início aí, que transforma as nossas mentes, transforma os nossos corações com a sua palavra. Estou aqui pensando que Jesus é sobrenatural, é poderoso, e é impossível falar dele, estar na presença dele e não viver coisas sobrenaturais. Se a gente estiver vivendo com Jesus e não estiver vendo milagres, não estiver vendo essas coisas sobrenaturais acontecer, a gente ainda está muito aqui nesse mundo, né? Muito aqui abaixo do sol. Se Jesus curasse o paralítico simplesmente na parte física e dissesse para ele, levanta e anda, se ele não tivesse naquele momento já incorporado isso na mente dele, se ele tivesse amarrado a marca dele mentalmente, nem o que Jesus tivesse feito, ele moveria ele do lugar dele. Precisava mudar a mente dele também foi mudada com essa ordem de Jesus. Levanta, você simplesmente pode, eu estou mandando, você levanta. Eu mandei, você acreditou e foi e fez, né? A mente precisa ser mudada. E quando eu vejo essa teologia nova aí, né, de vamos encaixar os pecados dentro vamos encaixar o Deus dentro do meu pecado, né, aqui o que o centurião tinha um caso com o servo dele, né, ou Davi tinha um caso com Jonatas, né, como tem outras, ou tem essa teologia também. É essa mudança de visão que precisa acontecer, que assim, eu não sei, aqui na Bíblia não diz que um era caso do outro, só diz que um era o centurião e outro era o servo.
Mas o que precisa ser visto é que Jesus fez, independente de qualquer coisa. O sobrenatural aconteceu, né? A multiplicação dos pães, eu também eu ouço e eu penso que fazer essa fazer a comunhão desses pães entre todas aquelas pessoas que estavam lá, que eram mais de 10 mil, realmente é um milagre. Agora em dezembro a gente viu isso, né? Quando eu fiz lá, a gente fez lá no grupo, no pequeno grupo, a campanha para brinquedos, a gente falou, sei lá, vamos arrecadar 50 brinquedos, 40, né? Se cada um der um, vamos. E de repente a gente tinha mais de quase 100 brinquedos, né? E a coisa se multiplicou de tal maneira que eu vi naquilo um milagre, né? Eu falei, nossa, isso é um milagre, é Deus multiplicando, era mais do que a gente pediu, mais do que a gente imaginou, é mais do que a gente pediu, e é um milagre, né? Então, ainda que exista essa visão de que o milagre, e eu não acho que o milagre foi esse, eu acho que o milagre foi mesmo a multiplicação, que Jesus fez, multiplicou, sobrou 12 cestos, todo mundo comeu, ainda sobrou, porque realmente foi multiplicado, foi sobrenatural, foi o que Jesus é, né? Além do que a gente pode imaginar. Mas mesmo quando tem essa visão de que o milagre foi a comunhão daquelas pessoas, isso também é milagre, né? Mesmo que então ele era um caso do servo dele, o centurião, e o servo tinha um caso, ele curou, foi milagre, né? Porque ele está acima de todas essas coisas que a gente aqui embaixo está amarrado, né? Ele está acima das nossas macas, onde a gente se amarra e fica preso sem andar, sem se movimentar para o sobrenatural, porque ele é esse Jesus poderoso e sobrenatural. Tudo que ele faz é sobrenatural. Então, ainda que sobre todas essas visões, o que a gente não pode é tirar os olhos do sobrenatural do que Jesus é capaz de fazer. É assim, eu penso assim, é assim que eu quando ouço essas teologias, eu procuro ver Jesus agindo ainda nesses discursos e Me- mudando, né? Mesmo que o milagre fosse as pessoas, a comunhão das pessoas, e isso é de fato um milagre, o milagre é Cristo com eles, né? Então, a nossa perspectiva, né, é a diferença da fé. A perspectiva da ação de Deus, da presença de Deus, né? Ah, eu estou passando por uma doença, mas o Senhor está presente. Essa perspectiva da presença de Deus traz mudança de vida, né? O Paulinho da Jane passou por um problema cardíaco, e o que eu achei lindo no testemunho dele, quando ele estava perto de operar, ele viu no quarto muitos irmãos orando. Olha como isso é sobrenatural. Não existiam pessoas orando ali naquele quarto, mas os olhos da fé fez com que ele visse as pessoas orando com ele, né? Essa é a perspectiva do milagre, né? Ele não sabia se ele ia ficar bom, se ele não ia ficar bom. E isso acho que naquele momento pouco importou, porque ele até acho que falou, né, Jane, que entregou, falou para Deus, Deus, o que acontecer, eu estou feliz agora, porque eu já vi, os meus olhos já viram, eu já vi as pessoas orando por mim aqui, né? Esse é o detalhe, a não focar no resultado do milagre, né? Mas o resultado, ou melhor, focar no resultado certo do milagre. O resultado certo do milagre é Jesus. O resultado certo do milagre é a nossa fé em Cristo. É saber que Ele é Deus, que Ele é um noivo pelo qual nós esperávamos, né? Que Ele é a resposta de Deus para a humanidade, que Ele é a resposta, inclusive, para a morte, nessa cura da filha que aqui ele não fala o nome, mas a gente sabe que é Jairo, né? Por causa do outro texto de Marcos. Ele traz cura para a morte.
Ele traz cura para aquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue, 12 anos de hemorragia, né? Essa é para os cegos, para o mudo, né? Se nós olharmos para a nossa vida com essa perspectiva de quem é Jesus na nossa vida, nós estamos vivendo o milagre de Deus todos os dias, né? Certo? Sabe, eu queria falar que quando Jesus está no barco, isso é uma coisa que mexeu muito com o meu coração, porque falei, tudo isso que a gente está falando aqui, sobre o milagre, sobre é, estar olhando para Jesus, que o importante é isso, mas Jesus estava no barco dormindo, e os discípulos dele, que já tinham visto ele fazer coisas, ficaram morrendo de medo de morrer. Eles acharam que eles iam morrer. E eles vão e falam, acordam Jesus. Então, o que eu estou trazendo é que, assim, Jesus conhece tanto a nossa pequenez, né, em termos de fé, porque não dependeu da fé, em muitos momentos, não dependeu da fé das pessoas para que ele realizasse o milagre, não dependeu do coração das pessoas, porque quantas vezes hoje eu sei que Jesus é o meu parceiro, ele está comigo. Eu busco isso o tempo inteiro, e se não fosse isso, né, seria de mim. Mas mesmo assim, na hora que você coisas pequenas, você vê que você não está dependendo de Jesus. É isso que eu quero dizer. Assim, ele estava ali do lado deles, dormindo, sossegado, né? E eles tiveram medo, só trazendo para a minha realidade diária, né? Toda vez que eu tenho que eu enfrento isso todos os momentos, eu mando a, o pedido do meu cliente, e a oração que vai junto é: Senhor, completa aquilo que a gente fez, porque eu tenho medo de repente, a comida não agradar, né? E isso impacta, né, no nosso trabalho, né? Então a gente ora pedindo, né, para que Deus faça, e Ele faz, independente do meu temor, independente da minha fé pequenininha que eu tenho. Aí você falou uma coisa muito legal. A ação de Deus independe da nossa fé, mas a nossa visão sobre o que Deus faz é a nossa fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente olha como se fosse uma coisa corriqueira, como se fosse uma coisa normal, como se fosse eu, né? Igual aquela história do Brennan Manning lá, que diz que subia no púlpito clamando pelo Espírito Santo para que desse certo, e quando a mensagem ficava boa, ele descia e falava: Você foi bem hoje, Brena, Deu certo, né? deu certo. Você fez certo. O caso da fé não é a ação de Deus que é determinada pela minha fé, é como eu enxergo a ação de Deus no mundo. E aí eu posso. Aí é que é o detalhe. Se eu não olhar para Cristo, aí eu fico enxergando um monte de loucura, né? Mas quando eu olho para Cristo, para encerrar, aí vem esse pedido. Então, nós aqui hoje olhamos para Cristo, Deus ouviu a oração da Heloísa, e nós olhamos para Cristo, focamos em Cristo. Focamos? Quem está comigo aqui? Levanta a mão. Opa, Focamos em Cristo? É só Ele? sim, Por Ele, Amém, para amém. Ele? Então, aí vem. Então, tem tanta gente necessitada, né? Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas. Estou lendo na NVT. Como ovelhas sem pastor. Nós andamos neste mundo aí, com uma multidão confusa e desamparada, como ovelha sem pastor. E o que ele pediu aí para os discípulos?
A colheita Orar. é grande. Orem para quê? Envie mais trabalhadores. Nós precisamos ser esses trabalhadores. Aí, eu acho que dos dois capítulos, se nós conseguirmos fechar a nossa razão em Cristo, olhar com os olhos da fé por meio de Cristo, é natural que a gente veja essa multidão desesperada, desamparada. Cada dia a gente vê uma coisa mais doida do mundo. E a gente fica olhando, às vezes, só para o nosso umbigo. Só para o nosso umbigo. Nós precisamos olhar para essa multidão, sermos esses trabalhadores e orarmos por outros trabalhadores. Aonde a gente for, a gente tem que ser esse trabalhador que fala: não, irmão, não desespera, não, vem cá. Vamos seguir junto. Isso demanda tempo, porque eu já tenho todos os meus problemas. Ai, vocês nem sabem dos meus problemas. Não, eu tenho que focar em Cristo, no reino de Cristo, e eu posso ser um desses trabalhadores. E eu posso continuar orando para que Deus mande outros trabalhadores, para dizer: existe solução, existe solução. Não precisa essa multidão ficar desesperada, desamparada. Vamos orar por essa multidão, mas vamos ser também. Vamos pegar isso que a gente aprendeu de focar em Cristo e passar para a multidão. Está desesperado é aquele que vem na sua mão, gente. É aquele que ligou bravo para reclamar, um cliente que ligou bravo para reclamar, desesperado, sem Cristo. É aquele que não sabe mais o que fazer, que acha que ele tem todo o poder e que tudo isso está desmoronando e ele continua preso nisso aqui. E você fala: olha, tem uma solução. E a solução é Cristo, é Jesus, é Ele. Ah, mas você está em paz nessa briga toda por causa dele, né? Focar nele, né? Esse é o nosso papel. O desfecho aí vocês estão dispostas, já que focaram em Cristo, vocês estão dispostas a ser esses discípulos de Cristo? É para isso que nós somos chamadas. Amém? Amém. Deus, amém. Amém. Amém, Senhor. Nunca termina fácil, né? Mas termina bem, né? Ai, ai. Ô, Angélica, você pode orar por nós, querida, hoje? Sim, Pai, quantos desafios, Pai, nesses 2 capítulos que nós pudemos estudar nessa manhã, ver tantos sinais, milagres, maravilhas, curas. E nós estamos aqui, Pai, diante disso, entendendo que o Senhor é sempre o nosso alvo, é tudo sobre o Senhor, nada sobre nós, Pai. Nós queremos estar despidas de nós mesmos, dos nossos interesses, da nossa forma de ver o mundo. Nós queremos estar centralizadas na fé que vem do Senhor, do Teu Espírito Santo que habita em nós, que Ele se mova em nós, Pai, para que nós possamos olhar com os olhos de Cristo, para a multidão que se aproxima de nós, Pai, para o nosso próximo, e termos compaixão, termos amor, termos misericórdia, Pai, termos uma palavra, termos uma oração, termos, Senhor amado, um abraço, Pai, que leve Jesus para essas pessoas, Pai, que leve a cura, Pai, emocional, física, espiritual, que leve a razão de viver, Pai, que leve a esperança da glória, Pai, não a nós, nem por nós, mas ao Teu nome da glória, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos discípulas, Pai, discípulas que honrem o nome de Jesus por onde passarmos, Pai, como esposas, como mães, como servas, como amigas, Senhor, como filhas, como profissionais, Pai, que onde passarmos o Teu nome seja levado através do nosso testemunho, Pai, para a glória do Teu nome, ser conosco nesse dia, inquieta mesmo o nosso coração, para que nós possamos estar sempre atentas à Tua voz, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus.